E como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBT-RN. Exatamente 2 anos atrás, no dia 1º de fevereiro de 2022, uma das notícias aqui no RN foi que o volume de etanol hidratado negociado pelas usinas de São Paulo tinha sido o mais baixo em 20 anos. Entre os motivos, o preço e as preocupações ainda em relação à Covid-19. Vamos lembrar e atualizar? O volume de etanol hidratado negociado pelas usinas de São Paulo em janeiro foi o mais baixo para o mês desde 2002. No primeiro mês de 2022, o volume negociado foi 17% menor do que dezembro do ano passado. De acordo com o CPEA, as incertezas quanto ao consumo de etanol devido à nova variante Ômicron da Covid-19 e a desvantagem competitiva do hidratado frente à gasolina C nas bombas justificam a baixa liquidez. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a média do preço da gasolina foi de R$ 6,35 por litro, a do hidratado de R$ 4,84 por litro. Nesses últimos 2 anos, o preço do etanol hidratado oscilou bastante. Durante a fase da pandemia, por exemplo, o consumo despencou e o preço também. Lá atrás, quando a gente ainda tinha os efeitos da pandemia, da Covid, os efeitos foram muito grandes, não só no setor sucroenergético, mas também de outras commodities brasileiras. No caso do etanol, o volume negociado pelas usinas, a demanda de etanol consumida pelo consumidor final, ela teve uma queda muito grande, uma queda muito brusca em função dessa menor circulação de pessoas e de veículos. A partir de 2023, os números melhoraram um pouco, com um desempenho melhor também nas vendas de combustíveis, principalmente do etanol hidratado. Por que está crescendo? Por conta dessa paridade, dessa relação de preços tão boa, tão competitiva do etanol frente à gasolina nesses últimos meses. Então, voltando, nós temos uma oferta muito grande, nós temos um consumo que cresce, mas ainda assim os preços ficaram depreciados. Então, o setor sucroenergético hoje ele vive preços de açúcar num nível bom, satisfatório para quem está vendendo, e no caso do etanol, ainda a gente tem uma variação negativa se for olhar em relação a outros anos. Esse é o gráfico que mostra os preços do etanol hidratado nos últimos 12 meses, vendido pelas usinas. Em fevereiro de 2022, era de R$ 2,97 o litro. Em abril de 2022, mais precisamente no dia 14 de abril, com o aumento da demanda, atingiu o maior valor da sua história, R$ 3,99. Nos 5 meses seguintes, foi caindo até atingir R$ 2,44 em setembro de 2022. A partir daí, ficou oscilante, até abril de 2023, quando foi cotado a R$ 2,98. Mas nos últimos 10 meses, seguiu uma curva descendente, chegando no dia 19 de janeiro deste ano a R$ 1,94 o litro, o menor preço desde o dia 9 de outubro de 2020, uma queda de quase 35% em relação a fevereiro de 2022. Nós temos uma paridade de preços na bomba tão competitiva que ela não era registrada desde lá 2018. Então, há muito tempo atrás, não se tinha uma relação tão abaixo daqueles 70% entre preço de etanol versus preço de gasolina no estado de São Paulo. E isso também se observa nos outros estados produtores e que também registram um consumo bom de combustível. Então, de fato, a gente tem uma safra assim com muita produção, com preços ainda menores do que outros anos, mas para o consumidor final, preços muito satisfatórios. Quando nós olhamos do lado do vendedor, realmente foi um ano complicado. E qual a tendência de preços para 2024? Segundo a pesquisadora do CPEA, no caso do etanol, a cotação não depende apenas da lei da oferta e da demanda. Espera-se sim uma safra grande, como já foi atual. Para você ter uma ideia, a gente já tem um crescimento de 19% no volume produzido, moído, dessa safra em relação à safra anterior. Então, já passa de 640 milhões de toneladas aqui no Centro-Sul.
No caso do etanol, nós temos a questão do barril do petróleo, que influencia muito, a política de preços nacional, a questão também de outras produções internacionais, a questão tributária, que é muito importante também, que vira e mexe, tem-se uma mudança de ICMS, de PIS/COFINS, né? Então, eu acho que é um fator bem preponderante. Fora essa questão de oferta e demanda, também influencia bastante no preço.